Olá, meus queridos irmãos, aproveitando o dia de hoje em que somos todos convidados no planeta inteiro a nos unir pela fé, pela oração, que a religião nesse momento seja a representação máxima da nossa ligação com Deus. A religião é você, a religião sou eu, a religião somos nós, tá bom? Vamos aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, no item 9, Instrução dos Espíritos, a Era Nova. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos de fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe de mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, que limitavam o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob as das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. E não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, a religião hebraica, assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, em 1861. Convido a todos vocês, meus irmãos, a buscar na tua fé, na tua verdade, na tua religião, a ligação com Deus. Eu, enquanto espírita, somos hoje ligados ao programa Alta de Souza, um programa que tem abrido as portas para o conhecimento da doutrina espírita,
espírita com a prática da caridade, do amor, do auxílio ao próximo, para que possamos receber as bênçãos que vêm de Deus. Então conheça a doutrina espírita. Nós temos hoje aí todos os canais através das redes sociais em que você pode conhecer o programa Concafras, que é concafras.com, que é o site do nosso programa Alta de Souza. Nós vamos ter aí a TV Mundial de Espiritismo.com, que estão muitos vídeos explicativos, estudos, né? E agora vamos ter o TED Espírita, que são palestras de 15 minutos, aí, que você também, com reflexões importantes, com todos os nossos irmãos que contribuirão para que a gente possa ter um novo norte nesse momento, nesse período em que estamos buscando essa necessidade de nos aproximarmos ainda mais desse Consolador prometido. Vamos ver a Rádio Mundial de Espiritismo.com, os spots, todas as mensagens que são trazidas através do Evangelho no Lar, e aí a gente vai vendo as reflexões importantes que todos nós somos convidados a fazer o estudo, a revista altadesouza.com, né, .br, e você vai ter a editora Alta de Souza, que você pode comprar livro, adquirir livros na sua casa, e aí você poder fazer uma leitura, um estudo, né? Clube do Livro Espírita, que você pode procurar também, fazer assinatura, receber o livro espírita na tua casa. Procure dentro do programa Alta de Souza, através do site da concafra.com, a relação das cidades com as casas espíritas, que está mais próximo de você. Nós estamos aqui na cidade de Cuiabá, em que nós temos aqui o Vantuil de Freitas, mais 35 atividades de trabalho ligadas ao programa Alta de Souza, em que 12 casas espíritas estão com a atividade do Evangelho online, que você pode atingir. Mas temos hoje a oportunidade de ouvir do mundo inteiro. Nossos irmãos que estão no Canadá, no Japão, na África, na Argentina, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, fazendo esses momentos na sua casa espírita, levando o Evangelho para a comunidade que a gente pode hoje acessar. Procure aí, não só todas as federações, todas as unidades desse princípio, é justamente isso, a nova era que se inicia. É o período de transformação que todos nós aguardávamos, esse período de transição planetária. O momento é agora. E o momento é esse, é buscarmos no Evangelho de Jesus a certeza do bem maior em nossas vidas. Vamos todos nós, num só pensamento, numa só vibração, buscarmos esse momento com fé e com a nossa fidelidade em Deus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai Santíssimo, que nos abençoe, ilumine e proteja, e assim que possamos a cada dia edificar em nossos corações a fé e a esperança. Obrigado, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, nos proteja e ampare, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, que Deus seja sempre louvado.